Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. A maioria dos materiais que estão aqui eu adquiri junto à loja Liga HQ, que é parceira aqui do canal e tem o link na descrição. Vamos começar pelo primeiro deles, o casamento do Deadpool, que tem um acabamento gráfico de primeira, galera, muito legal mesmo. Já rolou resenha específica desse material, Deadpool número 4. O outro material é o que eu financei pelo Catarse, esse aqui veio de brinde, né? Os Poucos e Amaldiçoados, que está em financiamento lá no Catarse. E 321 Fast Comics Volume 2. Já rolou resenha específica desse material aí. Sandman Prelúdio Volume 1. Publicação em capa dura da Panini Comics. Já rolou resenha específica também. Ultimate Marvel número 3. A mensal da Panini, que teve resenha específica. E por fim, Justiceiro Volume 1, da nova Marvel, preto e branco é o nome dessa publicação aqui. Você não precisa ter lido nada antes, se você quiser começar a ler Justiceiro, tá aqui a dica de Justiceiro Volume 1, que teve resenha específica. Caso você tenha uma curiosidade de saber mais detalhes, só dá uma olhada na resenha. Agora os materiais que terão resenhas específicas aqui no canal. Dragon Ball Volume 42. Por que vai ter resenha específica desse material? Porque é o final da série Dragon Ball em mangás. Então vai rolar resenha específica naquele estilo meio Tio Patinhas e também Monster, que eu já fiz uma resenha bem específica. Outro material que vai ganhar uma resenha específica é Monstro do Pântano do Alan Moore. Esse aqui é o volume 6, ok? Também finaliza a passagem do bruxo pelas histórias do Monstro do Pântano. Outro material que terá resenha específica é FIFO, publicação do Guilherme de Souza. Ele é um personagem saído direto das páginas da Última Bailarina, que rolou resenha específica aqui no canal. Um material divertidíssimo, dos grandes lançamentos nacionais de 2015. Eu vou deixar na descrição o link da resenha. Então, esse aqui é o ursinho Beré, sabe? Lembra um pouco o Ted, mas na verdade ele é muito pior, ele é mais violento. O Ted é mais sacana e tal. Esse aqui tira uma versão Chuck Norris, tá ligado? De um ursinho de pelúcia. O outro material é Contos de Natal, do Karl Barks, publicação em capa dura, um acabamento muito foda, da editora Abril Jovem. Outro material é Disney Cinema, tá até o preço aqui, ó, nem cheguei a ler. Vai rolar resenha específica desse material aqui também. O acabamento do mesmo sentido de 80 anos do Pato Donald, esse Contos de Natal, Tio Patinhas. E por fim vai rolar, um pouco atrasado, a resenha de Homem-Aranha, O Último Desejo, material em capa dura da Panini Comics. Esse material eu tinha comprado pela Saraiva. Ela atrasou. Aí eu tive que cancelar, sabe? A Saraiva tá uma merda pra comprar nela. Por isso que eu hoje já tô focando mais em outras mega stories, inclusive dando, obviamente, por ser parceiro aqui do canal, pra Liga HQ também, que tem entregue os pedidos, pelo menos, num prazo razoável. Momento das breves resenhas, mas antes um alerta, galera. Primeiramente, eu deixo na descrição quais materiais eu estou comentando brevemente sobre eles. E o segundo ponto é o seguinte, por exemplo, eu vou comentar sobre Parasite volume 3. Eu vou, obviamente, abordar o que rolou no volume 2, eu não vou soltar spoilers desse volume. Mas se você não leu o volume 2, pula essa parte, porque obviamente pode rolar um spoiler, porque é a continuação da série e tudo mais. Isso vale não só para esse mangá, como outros mangás e até séries mensais que eu ando lendo, como Vingadores, Avante Vingadores, enfim. Então, para você não tomar um spoiler, né, fica o alerta para vocês aí de que as edições anteriores eu posso soltar alguma revelação. E já nessa aqui, que eu vou comentar, eu não faço isso. Parasite, volume 3, publicação da editora JBC, mangá em 10 volumes, continua sensacional. Galera, o autor, ele é muito inteligente, ele consegue, dentro da história, sem fazer aquele proselitismo, aquela pregação de valores morais, filosóficos, ele consegue fazer questionamentos para você, leitor, durante a história de forma leve, assim, você percebe, obviamente, mas sem ser aquela coisa descarada ou querer empurrar uma verdade ou outra. Na edição anterior, nós temos a mãe do Izumi, que foi possuída por um parasita, ele dominou a cabeça dela, que é o objetivo, tentou matar o pai, tentou matar ele, inclusive perfurou o coração dele.
o parasita do Izumi protegeu ele, foi pro coração e tal. E o Izumi tá bem diferente, ele tá mais frio, sabe? E é uma questão muito bacana, porque ele tá colocando aquela coisa, olha, o Izumi de humano, que tem aquela questão de emoção e não só racionalidade, sobreviver por sobreviver, sobreviver a qualquer custo, na verdade ele já está começando a ficar parecido com o parasita, e o parasita, por conta desse domínio do corpo, tendo várias experiências, está ficando com um lado mais humano. Então está sendo muito legal esse paralelo que ele está criando dentro dessa edição. A gente tem ainda a vida pessoal do Izumi, relacionamento com garotas, outros parasitas que estão surgindo, a questão do pai dele ter sido atacado, o governo já está começando a desconfiar do que está rolando. É um mangá muito legal, galera, sério mesmo, diferenciado. Ele conhece outro parasita que auxilia ele num combate ali que já vinha sendo alertado já no volume 2, que iria ocorrer nesse volume 3. Foi muito legal, ele tem uma arte nada espetacular, mas que é boa para esse mangá aqui, uma arte mais limpa, sem muita firula. Eu gosto bastante desse mangá aqui, Parasite volume 3 da JBC. Yu Yu Hakusho volume 3, publicação da editora JBC, o final do confronto entre o Urameshi e o Toguro pelo Torneio das Trevas. Após isso, 3 humanos surgem com poderes meio esquisitos, sequestram o Urameshi e a galera tem que acudir ele, né, tentar salvar nessa armadilha, uma espécie de teste que eles estão sofrendo. E quem está encabeçando tudo isso aí é uma surpresa para o leitor. E também posteriormente é esclarecido que existem várias classes de ghouls, de demônios, e alguns muito mais poderosos do que eles imaginavam. Continua divertidíssimo, fica a dica aqui de Yu Yu Hakusho. Terraformars, volume 4, publicação da editora JBC. Nesse volume a gente continua com os combates entre as baratas e os humanos, né? Humanos modificados, que tem os insetos ali, do DNA, eles desenvolvem algumas habilidades e tal. Só que eles também descobrem que as baratas também podem fazer isso, inclusive quando elas capturam dos humanos, elas incorporam alguns elementos. Existem baratas também modificadas, além de já serem baratas, né, evoluídas, elas também conseguem assimilar habilidades de outros insetos. Basicamente vai correr nesse sentido, os combates, o pessoal tentando se salvar, muita morte, decapitação. Eu adoro... Esse mangá ele tem um ritmo bem frenético, ação atrás de ação, algumas mortes inesperadas. Eu gostei bastante desse volume 4, várias revelações são feitas em relação às baratas evoluídas. Então fica a dica de Terraformars volume 4. The Seven Deadly Sins, publicação da editora JBC, esse aqui é o volume 8. Esse carinha aqui, o Meliodas, lidera os 7 pecados capitais. No volume anterior eles encontram o pecado da luxúria, que na verdade usava uma armadura e ele cedeu essa armadura para conter um monstro que na verdade era um paladino que acabou se misturando com um demônio. É feito novas revelações, eles têm que combater depois esse demônio da armadura. Existem paladinos em paralelo querendo pegar a cabeça dessa armadura, e o cara da luxúria lá meio que cede para eles. E é muito divertida as histórias, elas são bem contadas, tem tons de humor para quebrar aquele ritmo meio frenético de ação. E o mais interessante é que um novo clima de suspense entra no ar, porque tem uma caixa das trevas eternas, que esse carinha aqui, o Hendrik, ele quer liberar, ele é um dos paladinos, e ele quer causar uma guerra santa, então ele vai soltar esses demônios na Terra para combater, além de outras pessoas, a galera dos pecados capitais, que é liderado pelo Meliodas. Esse mangá aqui é muito legal, tem bons desenhos, olha só. Todos os personagens são carismáticos. Eu achei que podia focar um pouquinho mais naquele porco de estimação do Meliodas, que ele é um personagem bem divertido. Mas de qualquer forma, é um mangá que vale a pena acompanhar, de Seven Deadly Sins. O Gralha Artbook, um material que eu financei pelo Catarse. Eu já tinha os 2 encadernados que foram lançados de publicação desse personagem aqui, o super-herói curitibano, o Gralha. E eu curti bastante esse artbook. Eu não vou fazer resenha específica dele porque é basicamente um artbook, né? Vai contar bastante da história do personagem, onde ele saiu, as influências, a criação dele, as mais diversas artes, afinal é um artbook. Comenta sobre os vilões. Então tem uma passagem sobre toda a história do personagem, os principais vilões, os criadores, os artistas que ajudaram a colaborar com o personagem na criação de histórias.
Eu gostei bastante, um material de bastante qualidade. Valeu a pena eu ter financiado esse material aqui. Provavelmente vocês vão achar ele também pela editora Quadrinhópole. Olha aqui um pouco mais desse material. Ele é muito bem acabado, o acabamento gráfico dele é muito bom. Olha aqui mais um pouco para vocês. Multiverso DC, edição número 4, publicação da editora Panini Comics. Temos o Grant Morrison agora trabalhando com o Capitão Marvel em multidiversidade. Nessa história ele abre a edição com aquele tom mais ingênuo, sabe? Aquelas histórias da década de 40, década de 50, o Capitão Marvel lidando com os seus vilões de forma corriqueira, mas sempre com aquele uso de metalinguagem e também usando os quadrinhos, né, como fonte dos problemas, pode influenciar as pessoas, criar vilões. Tem também histórias paralelas entre realidades paralelas, e também várias críticas que ele faz às editoras, aos estilos de histórias. Inclusive aqui ele comenta, olha só, SOS, esse título foi cancelado. O Capitão Marvel comenta, não espanta, o que aconteceu com os finais felizes? Eu vou escapar e destruir tudo. Sabe aquela coisa do mais pesado dos quadrinhos e tal? Olha só, inclusive, qual a edição que o Capitão Marvel está lendo? A própria edição de multidiversidade do Grant Morrison. Depois nós temos as histórias de Terra 2 vinculadas a Fim dos Tempos. E foram edições legais, sabe? Eu vou fazer só um comentário meio por cima mesmo. Melhorou as publicações aqui relacionadas a Fim dos Tempos. Já ficou um pouco mais legível essas histórias que complementam, mas ainda sinto a falta desse material ter saído, do Grant Morrison, ter saído numa publicação especial, enfim, não dentro desse mix. Pecados Originais, edição especial número 1 da editora Panini Comics. Essa aqui é vinculada, e não é o encadernamento da minissérie principal Pecado Original. Ela é vinculada, são reflexos da série principal em outros títulos e outros personagens. Inclusive, nessa edição nós temos um foco no Hulk e no Homem de Ferro. O Mark Waid criou ali uma espécie de relação na criação do personagem Incrível Hulk, né? Da versão do alter ego. Será que o Tony Stark foi o responsável, meio que sabotou o projeto da bomba gama do Bruce Banner? Esse que é o ponto que vai ser focado dentro dessa HQ. Como vocês lembram, em Pecado Original, aquele olho do Vigia soltou um espasmo de energia, fez com que todo mundo descobrisse alguns segredos, algumas verdades fossem reveladas. Então a gente tem os reflexos nisso aqui. Compila as edições de Original Sin, Hulk vs Iron Man 1 a 4 e Original Sins 1 a 3, que traz algumas coisinhas relacionadas aos Jovens Vingadores, aos Inumanos, ao Cavaleiro Negro. Essa aqui é basicamente a publicação principal, né, que é a minissérie do Incrível Hulk com o Homem de Ferro. Olha só, ok? E depois as histórias finais que eu mencionei para vocês, aqui com os Jovens Vingadores. Depois temos o Cavaleiro Negro, aqui, ó, Cavaleiro Negro e as histórias dos Inumanos fechando essa publicação aqui. Eu gostei, eu acho que vale a pena. Se você está acompanhando a série principal, não custa comprar esse material aqui também. Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, publicação mensal da editora Panini Comics, essa é a edição número 6. Abre com a história do Thor, do Jason Aaron, que está saindo agora encadernado do início dessa fase Carniceiro de Deuses, sensacional. O Thor está tendo que lidar com as consequências do confronto dele com a corporação Roxxon. O líder da corporação Roxxon ferrou com a cidade Broxton, né, que é onde paira Asgardia, né, sobre a cidade, ferrou com a população, miséria, destruição, desastre, e o Thor vai tentar uma forma de compensar isso daí. Desenhos sensacionais, olha só, vou pegar aqui um pouquinho mais para vocês. O Thor aqui desolado, até nessa capa aqui, como vocês podem ver. Mundo Vingadores, outra série desse 1, 2, 3, 4. Mundo Vingadores, que pertence a esse mix, uma história que vai envolver o Mancha Solar e o Míssil, combatendo alguns vilões, umas realidades muito estranhas. Eles vão encontrar filhos de Vingadores aqui, em versões futurísticas. É uma série mais ou menos legalzinha, não nada demais. Selvagem Hulk, ainda relacionado à encruzilhada, né, um retcon envolvendo o Doutor Estranho, todo aquele lance do Hulk ter parado em outro planeta, né, por conta da encruzilhada, mas o feitiço do Doutor Estranho não estava funcionando. É uma história legal, a arte muito boa, olha só,
que arte bacana. E provavelmente, acredito eu, que teremos as histórias de Hulk versus Thanos, que seria uma espécie de continuação de Selvagem Hulk lá nos Estados Unidos, mas depois acabou se tornando uma minissérie, deve sair também dentro desse mix aqui. Novos Vingadores Anual número 1, publicação que vai focar no Doutor Estranho, uma história bem introspectiva, ele buscando um autoconhecimento, vai enfrentar um vilão muito poderoso, arte espetacular, sensacional os enquadramentos, olha só isso. Meu, muito foda essa edição, ela é muito boa, eu acho que respeitou bem o Doutor Estranho, os poderes, as dúvidas que o personagem tem, uma história bem bacana. Vingadores Secretos, um foco na Viúva Negra enfrentando a Mercenária, sim, a Mercenária. Basicamente, eles sempre estão em missões, e aqui eles continuam com relação ao que saiu na edição anterior. São histórias divertidas, espionagem, conspirações, mas nada assim que vá saltar aos olhos e falar, nossa, que edição legal. Mas é ok, complementa bem esse mix. Para fechar, Avengers Anual, um foco de história de Natal. Eu sinceramente achei uma porcaria, nada a acrescentar isso aqui, na verdade foi um tapa-buraco, que eu não entendi porque saiu, porque não tem importância cronológica nenhuma. Na verdade poderia ter saído alguma outra coisa, adiantar até um pouco outro material, enfim. Não me agradou essa finalização aqui de histórias com essa Avengers número 1 anual. Avante Vingadores número 25, publicação mensal da editora Panini Comics. Após o confronto entre os Vingadores e o Kang naquela realidade distópica, alternativa, onde o Destrutor é casado com a Vespa e tiver uma filha, eles recebem a suposta ajuda de um vilão que às vezes faz de herói, pelo menos, para tentar resgatar essa filha. Tem também o foco na vampira, que quando ela absorveu o poder de diversos Vingadores, ela acabou ficando com um Magnum dentro do corpo dela, e ela acabou ficando meio surtada. E como a Feiticeira Escarlate e ela não se dão bem, ainda assim a Feiticeira Escarlate quer se redimir e tentar auxiliar ela, até porque ela é apaixonada pelo Magnum. Uma história bacana aqui do Rick Menner. Os Vingadores Infiltrados agora estão sobre o comando do Barão Zemo. Exatamente. Eles aqui vão ter que cometer alguns atos bem questionáveis em relação a heroísmo. E galera, é muito foda esse material. Já vinha de Vingadores Arena, né? Que eles foram colocados numa ilha, tiveram que se matar entre eles, um reality show. E continua nesse ritmo de ações inesperadas dos personagens. Você às vezes está esperando que o personagem faça alguma coisa e ele faz outra totalmente diferente. Olha só aqui mostrando um pouquinho mais. Eles estão na verdade tramando. Será que eles vão ficar sob o comando do Barão Zemo ou estão querendo uma oportunidade para sair? Será que todos os personagens desse grupo concordam com isso ou não? Muito bem trabalhado, Vingadores Infiltrados continua muito legal. Poderosos Vingadores, galera, história mais fraca desse mix. A gente vai acompanhar, né, logo após ser revelado que o pai do Luke Cage também era um super-herói na década lá de 70. Eles vão ter que resgatar o Blade, né, o caça-vampiros, que está sequestrado aqui, e o pessoal vai em auxílio dele, né, para impedir uma invasão de monstros. Galera, a edição mais fraca desse mix, mas ainda assim, principalmente por Avante Vingadores e Vingadores Infiltrados, tá valendo a pena comprar. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe o seu comentário, aquele like que ajuda sempre bastante. Curta também a fanpage do canal. Um abraço para todos e até a próxima.